Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Alessandro do Canto dos Livros. Então vamos lá pessoal, eu comecei o ano de 2026 com as leituras de férias. Isso é normal, todo mundo está fazendo isso. Agora é hora mesmo da gente curtir um pouco, relaxar um pouco. Então assim, eu estou lendo agora no momento livros que não são assim muito cabeçudos, são mais livros assim de entretenimento, são livros assim um tanto despretensiosos no seu conteúdo, digamos assim. E atualmente eu tenho mais lido esses livros que eu vou mostrar para vocês. Bom, eu vou começar falando um pouco deste livro aqui, que é um livro assim que não está sendo muito conhecido ainda, mas eu acredito que ele vai ter uma repercussão ao longo do ano, principalmente para quem gosta do gênero da fantasia, que se chama A Vontade de Muitos, que é de um autor, ele é australiano, eu não sei se eu vou conseguir pronunciar o nome dele de forma correta, mas vou tentar. Eu acho que é James Inchenton, tá? James Inchenton. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Eu não tenho certeza. Esse livro aqui, ele assim, ele tem uma certa fama para quem gosta de fantasia. Provavelmente já deve ter falado, já sabia alguma coisa sobre ele, já tinha alguma ideia desse livro como ele era, tá? Ele foi publicado em alguns outros lugares, em alguns outros países. Ele foi publicado também em Portugal. E foi uns reviews que eu vi de alguns booktubers portugueses que me chamaram a atenção sobre esse livro aqui. Ele foi publicado ano passado, aqui no Brasil, pela plataforma 21, que é uma editora que eu não conhecia. E assim, ele parte de uma premissa bastante interessante. Aqui nós temos um mundo imaginário que ele é moldado, ele se assemelha muito ao Império Romano. E o protagonista é um herói, digamos assim, que ele tem um passado, eu não vou comentar sobre o passado dele. E por um motivo que eu também não vou falar muito, não vou entrar em muitos detalhes, ele é, assim, digamos que escolhido para uma missão secreta. A gente não sabe muito bem o que é. Enfim, é um livro assim, para quem gosta de fantasia. É interessante porque ele é um livro assim, bem chamativo, eu gosto da capa. E a diagramação dele, como vocês podem ver, ela é muito boa, tá? Tem uma diagramação muito boa. E o que chama atenção nesse livro, pelo menos me chamou bastante atenção? Eu não estou acostumado, é difícil também você ver livros de fantasia que são narrados é, por um, por um que são narrados em primeira pessoa. Então é o caso deste livro. Nós temos uma narração em primeira pessoa. E a partir dos olhos desse protagonista, nós vamos assim descobrindo como é que é esse mundo, quais são as regras, digamos assim, de comportamento das pessoas nesse mundo, toda a ambientação, e tem uns detalhes bem interessantes. O que mais chama atenção no primeiro momento nesse livro aqui é que a gente pode dizer que existe uma espécie de sistema de magia. Até mesmo aqui, acho que na contracapa deste livro, está dizendo que o autor ele se inspirou nas fantasias do Brandon Sanderson. Para quem conhece ou quem leu uma obra do Brandon Sanderson, sabe que o Sanderson utiliza muito o que a gente chama de sistema de magia. Qual seria o sistema de magia desse livro aqui? É o que eles chamam de vontade. Eu não vou entrar em muitos detalhes também sobre isso, só para você ler, para saber o que é exatamente o que é essa tal de vontade. Mas basicamente o que é? A vontade seria você, de certa forma, conseguir de alguma maneira retirar
tudo que está relacionado à vontade do ser humano, por exemplo, mover objetos, ou mesmo utilização de força física, e fazer com que isso seja utilizado para fazer para poder mover objetos, mas esses objetos não são movidos pela própria pessoa, mas sim por essa vontade alheia. Então essa vontade alheia é que vai mover esses objetos, vai dar força física para outra pessoa durante um combate, até mesmo mover naves voadoras. E aí nesse livro aqui tem um conceito bastante interessante sobre uma espécie de nave voadora que é feita de madeira, que é chamada de Transvesc, acho que é o nome que se dá a esse tipo de nave. Então é uma coisa bem interessante. Então nesse livro aqui, o que você vai encontrar? Você vai encontrar uma história que mistura, assim, tem elementos de conspiração, existe um governo totalitário chamado hierarquia, que manda em todos os indivíduos, você tem que obedecer essa hierarquia. E tem um grupo rebelde que vai lutar contra esse domínio da hierarquia. Existe toda uma conspiração ali envolvendo os dois lados. E o protagonista, que é chamado de Viz, ele vai ser preparado para ingressar nessa hierarquia, descobrir segredos obscuros que estão relacionados com essa hierarquia. Então eu estou gostando bastante, eu estou quase no meio do livro. Vocês podem ver, está quase no meio do livro, mas é uma trama bastante movimentada, tem personagens muito interessantes, muito bem assim construídos. Cada um tem os seus dilemas pessoais, tem os seus traumas. O protagonista tem um trauma aqui relacionado a esse passado dele. Então eu estou gostando bastante desse livro. Está sendo assim, uma leitura bastante agradável. E para quem se interessar, ele está disponível aqui no Brasil. Você pode encontrar na Amazon. Então vale muito a pena a leitura. Estou gostando bastante de A Vontade de Muitos. Um outro livro que eu também peguei para ler agora nas férias, que eu já tinha ouvido falar muito bem dele, alguns booktubers falaram bem, ele foi escolhido aí entre as melhores leituras do ano, é Santo Guerreiro Roma Invicta, do Eduardo Spoor. O Spoor é um autor brasileiro. E é bem interessante, porque o Spoor é um autor que escreve literatura fantástica. Então, esse livro aqui, como já está dizendo aqui na capa, né, romance histórico sobre a vida de São Jorge. Ele vai focar sobre a vida do São Jorge. Mas nós temos uma perspectiva bastante diferente também. Por quê? Porque esse livro aqui, aparentemente, olha, você pode ver, é um livro bonito também, é um livro assim, bem diagramado, olha só a diagramação dele. É uma diagramação bastante confortável e é um livro de linguagem fácil. Um livro que você lê assim muito rapidamente, porque o autor tem uma linguagem fácil tal. E é interessante esse livro porque, aparentemente, ele é um romance histórico. Tá? O autor menciona vários nomes de imperadores, ele faz um contexto histórico, cultural, do mundo antigo, pós a morte de Cristo, o surgimento do cristianismo, mas que ainda era uma época dominada por várias religiões. A gente vê que ele fez um ótimo trabalho de pesquisa, ele pesquisou, ele leu livros, leu várias obras para poder assim criar essa época. Ele faz essa reconstituição de época de uma forma muito bem feita. Por outro lado, aqui a gente também tem elementos que lembram a fantasia heróica. Tem passagens aqui que eu li que me lembram muito até as histórias do Robert E. Howard, do Conan. Então tem alguns elementos aqui do que a gente pode chamar de espada e feitiçaria que estão presentes, né, na história. Mas isso não é um demérito com relação ao autor. Eu estou achando isso muito legal, porque
Um livro, mesmo sendo romance histórico, ele não tem que ser totalmente fiel à realidade dos fatos. Sendo verossímil, tudo bem, não tem problema. É o que ele faz. Ele cria aquela roupagem, digamos assim, realista no aspecto do contexto cultural, no contexto social. Como eu disse, ele faz isso de forma muito bem realizada. Então, assim, esse livro é o primeiro de uma trilogia e vai focar mais nos acontecimentos da infância do Jorge, ou do Jorgios, né? Ele é chamado aqui de Jorgios. Então, estou gostando bastante do livro, está sendo uma leitura bastante agradável. E também é interessante porque toda a história é narrada por um autor, digamos assim, na verdade é uma autora. Então a gente vê tudo todo pela esse autor que vai narrando, vai contando os fatos, e tem momentos assim que ele até essa autora, né, ela se desculpa se ela fez alguma coisa exagerada, tal, mas ela fala que ela conta como aquilo foi transmitido para ela. Então é bem interessante também, né, não deixa de ser uma espécie de metaficção também, em certa medida. Então é um livro gostoso de ler, bastante agradável. É uma leitura que eu também recomendo bastante para as férias, assim como também recomendo à vontade de muitos para quem gosta de uma fantasia assim mais raiz. À vontade de muitos, com certeza vocês vão gostar. Bom, gente, essas foram as minhas sugestões. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, dá o like, espalha pelas redes sociais, sugere para outros amigos que vocês têm que gostam de literatura, tá? Me ajudem a promover o canal. Então, até mais com os comentários.